Olá a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos a este espaço. A gente faz as nossas trocas sobre autoconhecimento e a busca, né, por sermos humanos um pouco melhores. Aqui nesse espaço a gente não aborda previsões astrológicas e você pode interagir com a gente, né, fazendo seus comentários aqui abaixo ou sugerindo temas para tratar aqui, né. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho, né. Hoje a gente vai trocar sobre Touro, né, o segundo signo da mandala astrológica, né. Touro que iniciou no dia 19 de abril, o Sol entrou em Touro às 17h33 e deverá ficar até o dia 20 de maio às 16h36. Às 16h37 ele entra em Gêmeos. Então nós estamos vivendo a energia do Sol em Touro, né. E então essa questão da busca por sermos melhores, né, nos levou até o Peru, numa ocasião, um pouco antes da pandemia, Machu Picchu e Cusco. A gente foi estudar medicina andina para fundamentar os nossos conhecimentos na área de florais e homeopatia. E a cultura inca se revelou para nós o próprio arquétipo de touro, né? Porque a agricultura, o cultivo da terra é o fundamento dos incas. A questão dos terraços de cultivo, a tecnologia que eles tinham para a agricultura, para tirar da terra o seu sustento, né? E tudo que a gente herdou deles. A questão de mudar o curso d'água. Outra questão, a questão da Madre Tierra, né? O arquétipo da Madre Tierra, da Pachamama. Então o Peru nos ensinou muito sobre isso, né? E é pertinente aqui a gente perceber essa ligação do touro com a terra, né? Porque existem outros dois signos de terra, mas que são terras diferentes do touro, né? E a terra do touro, ela é uma terra cultivada, é uma terra agriculturável, né? É uma terra para trazer o sustento para o ser humano, né? Então, o elemento fala do temperamento do signo, de como o signo se comporta quando ele está sozinho, né? E é importante, se é a primeira vez que você está aqui com a gente, é importante ver o vídeo de introdução da mandala dos signos e de Áries também, né? Porque assim como a gente tem, todos nós temos, no mínimo um dozeavos de touro no nosso mapa, né? No mínimo, porque todos nós temos touro em algum lugar do mapa, também temos Áries em algum lugar do mapa. Claro que, evidentemente, uns vão ter de maneira mais intensa que outros, uns vão ter o ascendente, outros vão ter a lua, o meio-céu. A gente falou isso nos outros vídeos, é importante, né? Então, como se comporta sozinho o elemento telúrico, né? Então, a terra de touro é diferente da terra de virgem. A terra de virgem, por exemplo, não é a terra cultivada, não é a terra para agricultura, né? Porque a terra de touro ela tem uma relação com a mãe terra, com a mãe Gaia, né? Na antiguidade, inclusive, os agricultores aravam a terra, preparavam a terra para ser semeada, e eles tinham o hábito de transar na primeira noite, depois de arar a terra, ao relento, em cima daquela terra, como uma maneira de provocar a fertilidade da terra para que ela produzisse os frutos, né? Já em Virgem é outro tipo de terra, é a base da terra, é uma terra tipo argila, que pode ser moldada para fazer alguns utensílios, né? Já a terra de Capricórnio é uma terra que tem uma relação com a estrutura da terra, é uma terra que tem relação com a montanha, a montanha a ser escalada, a montanha a ser conquistada, que tem uma relação com o signo de Capricórnio, né? Com relação, depois de fazer essas comparações, com relação ao gênero, o touro é passivo, é yin. Ele é o princípio feminino puro, porque é o primeiro feminino, né? A primeira referência feminina do zodíaco é o touro. Assim como o Áries é o princípio masculino primeiro, né? Touro é o princípio feminino primeiro. O Sol está no signo de Touro no auge da primavera.
sempre falando com relação ao hemisfério norte, isso a gente fala lá anteriormente também. Na primavera é a época em que as plantas lançam as suas raízes sob a terra, né? Por isso também que o arquétipo do touro tem uma relação com o enraizamento, de gostar de sentir os pés firmemente plantados no chão, de se sentir seguro, tem a ver com a quadruplicidade dele, né? De ser fixo, de ser o Sol está nesse signo no momento auge da primavera, assim como Áries foi o início da primavera, rompeu o inverno rigoroso e chegou até a primavera. E Gêmeos vai ser o fim da primavera, né? O planeta que rege o touro, né, que é a Vênus, que é a deusa da beleza, a deusa do amor, a deusa dos valores. Nesses valores inclui o dinheiro. Mas há duas faces da Vênus, uma que rege o touro e outra que rege o Libra. A interpretação com relação ao Libra, a Vênus se manifesta no signo de Libra de maneira diversa do touro. No Libra, é a questão da harmonia, do equilíbrio, do amor ao belo, o estético como um conjunto. A composição entre os elementos tem que ser bela. Já para o touro, ele vibra mais nos prazeres sensuais da deusa Vênus, o amor, valores, dinheiro, segurança, beleza, bom gosto. No touro, a questão da estética, ela não está no conjunto, mas está no detalhe, né? E a estética de touro, ela é funcional, ela tem que servir para alguma coisa, né? Tem que servir para algo, não é só ter um vaso maravilhoso no meio da mesa. Libra se satisfaz com essa beleza. Já touro acha que a beleza tem que servir para algo, tem que ter praticidade, coisas da terra, né? E outra coisa que distingue bem a Vênus do Libra para a Vênus do touro é o seguinte: touro sabe que a vida é bela, mas é cara, então ele tem que trabalhar, né? Touro, trabalho, tem uma relação com o trabalho, tem uma relação com tocar, não desistir, né? Tanto que quando você tem o meme do workaholic, né? Pé de boi, trabalha demais. Quais os mitos que estão relacionados com o signo de touro? O mito da Afrodite, o nascimento de Vênus. A gente falou que a gente não vai falar dos mitos aqui nos signos, em outra ocasião. Se for o caso, a gente pode aprofundar. Mas a gente deixa a dica para vocês poderem pesquisar, né? Afrodite, o nascimento de Vênus, o rapto de Europa, Teseu e o Minotauro, o mito de Deméter, esse mito de Deméter tem detalhadamente no nosso livro Jornadas Desconhecidas, o caminho de volta, né? Teseu e o Minotauro também tem no nosso livro, né? E o outro, a história infantil, o touro Ferdinando, também nos retrata bem o arquétipo do signo de touro, né? Então, o touro é uma reação ao que segue a ação de Áries. Como a gente falou, Áries age, o touro persiste, continua, né? O puro movimento de Áries, que Áries age muitas vezes por agir, né? Se transforma numa ação estimulada por algum objetivo. Touro coloca objetivo, fundamento na ação de Áries, né? Áries é linear, é uma linha reta, o racional, é a decisão de começar algo, né? Já touro é circular, é emocional, é uma reflexão, até porque ele é feminino. Jung já fazia essa comparação do círculo com a linha reta entre masculino, linha reta, circular, feminino. E esse círculo de touro espelha muito a proximidade com os ciclos da natureza. A terra cultivada de touro, a semente na terra precisa do tempo para germinar, para crescer, para frutificar. E touro, como a semente, ele sabe esperar. É uma característica maravilhosa desse signo, né? Respeitar as etapas, respeitar os ciclos. E também eu usaria um outro símbolo para touro, que é a questão do Uroboros, que é aquela cobra engolindo a cobra, né? Porque touro sabe, tem uma memória ancestral dessa questão dos ciclos. Então ele começa e termina, e também a questão da persistência, ele não desiste. Então se ele começou uma coisa e não deu certo, ele vai continuar ela até ela dar certo. Isso é uma característica maravilhosa também deste ciclo, né? Perseverança, a persistência. Porque ele sabe da importância disso, para que as coisas, todos sabem a importância da persistência, da perseverança para que as coisas
aconteçam, né? Ele consolida, ele termina, ele conclui aquilo que Áries iniciou com uma maestria. Então, como Touro nasceu de Áries, ele guarda uma memória ancestral de que no passado ele bateu muito com a cabeça, ele perdeu muito. Então o Touro ficou avesso a perdas. Por isso o apego, né? Porque ele sabe que ele perdeu, que ele sabe que ele errou, que ele sabe que ele teve pressa e teve prejuízo por isso, né? Por isso que o Touro faz as coisas com muita parcimônia, devagar, para fazer com segurança e com prazer. Ele considera muito a decisão. Muito, antes de tomar uma decisão, ele pensa muito, ele considera, ele avalia, ele matuta, né? Mas após tomar, ele não hesita, ele investe até completar aquilo para o qual ele se propôs. Então, como a gente falou lá no vídeo de Áries, se você quer alguém para iniciar um projeto, para te dar coragem, para te motivar, procura um tipo ariano. Mas se tu quer alguém para levar o teu projeto até o fim, procura um tipo taurino. Esse, ele não desiste, ele vai contigo até o final, até completar. Por isso que a mandala vai se complementando, né? Ela vai se completando. O signo, a gente falou lá no Áries que o Áries vai aonde os outros signos jamais iriam, porque o Áries tem coragem. Já o signo de Touro, ele continua, ele persevera onde os outros já podem ter desistido. Então, é perfeito para tocar um projeto, o signo e tipos taurinos, né? E justamente esse nascimento de Touro a partir de Áries que faz com que esse signo tenha um charme todo especial, que é uma enigmática mistura da doçura feminina que ele recebeu do planeta regente Vênus e a assertividade masculina que ele recebeu de Áries. Isso dá um tom único para o signo de Touro e para os nativos de Touro. E, então, Touro nasceu de Áries, mas a gente também analisa, como a gente falou, a mandala é sábia, né? A gente analisa o eixo, o oposto de Touro, que é o Escorpião, né? Por que isso? Por que é importante a gente falar? Na verdade, são 12 signos, mas também podem ser 6 eixos, né? O eixo, Touro e Escorpião. Por que isso? Porque quando o Sol estava no signo de Touro, a Terra, o planeta Terra, estava no signo Escorpião. Então, o que significa? Que a luz do Sol estava iluminando o signo de Touro, mas havia uma sombra em Escorpião. E é justamente essa sombra que faz com que a sombra do signo de Touro é que são os defeitos do Touro. Por isso que o Escorpião é o oposto complementar de Touro, assim como todos os outros signos, né? Então o Escorpião trata da finitude das coisas, das perdas, das mortes. Ele é desapegado, né? Por isso que a gente usou um vídeo falando da lua de Vesak, da lua de Buda. Por que Buda escolheu nascer, se iluminar e morrer no eixo Touro-Escorpião? Porque se iluminar é um desapego, é deixar tudo aqui e ir. Morrer é um desapego, é deixar tudo aqui e ir. Isso é coisa de Escorpião. Então o Touro tem dificuldade, né, com essa questão de acessar essas forças, porque como o Escorpião estava na sombra, é inconsciente para o Touro, essas questões de desapego, né? Ou seja, a pessoa não tomou consciência, a pessoa de Touro não tomou consciência das coisas que faltam. E então, aí vem os defeitos, as questões que são incontroláveis no Touro. Por isso que é importante a gente estudar sempre os 2 signos, eixos do nosso Sol, né? A questão do dinheiro, por exemplo, falam, o Touro é dinheirista, é apegado, quer juntar. Isso não é do Touro, porque a Vênus, ela quer usar o dinheiro para o prazer, para a beleza, para usufruir, para conforto. Quem quer usar o dinheiro para guardar é o Escorpião. Plutão é que guardava os seus tesouros no mundo subterrâneo, seus mortos.
A Vênus não. Então, quando o taurino ele é apegado ao dinheiro, ele está vibrando na sua sombra. E ele precisa ter consciência disso para saber o limite, porque o touro usa o dinheiro ele usa o dinheiro, ele não guarda o dinheiro. Ele usa o dinheiro para o seu conforto, para uma boa comida, para uma boa roupa, para uma boa casa, uma boa cama, uma boa noite de sono. Já o escorpião tem uma tendência de usar o dinheiro como forma de poder, como forma, às vezes, até, dependendo se ele estiver usando isso pelo lado sombra, até como manipulação. Então, o escorpião, sim, acumula, não é o touro que acumula. Então, é importante a gente observar o eixo, a sombra, né? Então, por isso que o touro tem medo do desconhecido, tem medo de desapegar, por isso que o touro é o apego, porque é uma sombra para ele, é inconsciente para ele essa questão. É escorpião, não é touro, mas está lá, existe, está nele, né? Por isso que ele gosta de manter as coisas como estão, por isso o apego, né? Quanto mais... E aí ele acaba, quando ele vibra na sombra dele, ele acaba entrando numa armadilha. Quanto mais ele acumular, mais coisas ele tem para perder e deixar aqui na Terra, né? Então o touro tem uma relação com todas as atividades que tragam satisfação aos 5 sentidos. As papilas degustativas do taurino são muito sensíveis, então a questão do paladar, da alimentação, a garganta rege o signo de touro, né? As sensações físicas, os prazeres materiais, artísticos, a beleza, grande criatividade o taurino tem, em função do planeta regente dele, que é a Vênus, né? Podem sair daí ótimos cozinheiros, ótimos artesãos, né? O touro tem o tempo, como a gente falou, o touro respeita os ciclos, né? Ali, lembrem do Ouroboros, o ciclo. Ele não tolera pressão ou correria. O lema de touro é devagar e sempre. Para o touro, como a gente falou, ele traz a memória do Áries, né? Apressado come cru e ele prefere macio e bem cozido. O touro, né, não quer cru, então ele prefere esperar. Então não apressem um taurino, porque as coisas não vão acontecer da forma como vocês gostariam que acontecesse. A questão da rotina dele tem que ser organizada, ele não muda de repente, ele tem um tempo dele. E a questão das atividades que ele faz, do trabalho, precisa sentir prazer, tem relação com a Vênus, precisa sentir prazer no que faz. Ou ele prefere não fazer, ou acaba fazendo mal feito, né? Aqueles memes, né, do taurino teimoso, você que é tipo taurino, você que é do nativo de touro e tem o tipo taurino, use essa teimosia, converte essa teimosia em luz, em perseverança, em persistência, para alcançar os resultados que você busca. E a questão do que eu falei no início, né, de 1/12, todos nós temos 1/12 de touro no nosso mapa. Então, no mínimo, em algum lugar do mapa a gente tem touro. Essa área do mapa que a gente tem touro é a área que a gente precisa ter muita força de vontade, se esforçar, ser prático, para obter os resultados certos e objetivos. Não é mais ou menos, é objetivo, é aquilo. É ali, nessa área da vida a gente precisa ser assim. Se a gente não for assim, a gente vai ser a sombra de touro. A gente vai ser, nessa área da vida, a gente vai ser cabeça dura, teimoso, inflexível, né? E a lição de vida para o touro, né, que a gente sugere, é ser manso, manso de mansidão, né, que ele herdou da Vênus, sem ser indolente, porque essa mansidão também, se a pessoa não cuidar, se torna preguiça, indolência. Essa é a lição de vida para o nosso tipo taurino, nosso nativo de touro. E o nosso nativo que a gente vai usar de touro, e que é um próprio tipo de touro, é o Rodrigo Hilbert. Ele é o próprio tipo taurino, porque antes de ser ator, olha que interessante, ele trabalhou como ferreiro na oficina do avô. E se a gente for lá para a mitologia, a gente vai ver Hefesto, que é o deus protetor dos artesãos, dos escultores. Ele era ferreiro, ele sabia trabalhar com metais como ninguém. Fazia joias, fazia móveis, construía palácios. O Hefesto usou da sua inteligência para conseguir conquistar a Vênus, que era a mais bela de todas.
Claro que depois, se vocês forem lá ver o mito, teve perrengues, porque aí Ares roubou a Vênus dele, mas aí isso aí é outra história. A gente quer comparar a vida do nativo taurino Rodrigo Hilbert com o Hefesto. O cara foi serralheiro. Foi. Então. O Rodrigo conseguiu converter duas coisas importantes para o taurino, que é trabalho e uma boa refeição, porque ele convergiu a carreira dele para situações que ele compartilha receitas que ele aprendeu com a sua família e outros programas que ele tem de lidas domésticas e artesanatos que tem tudo a ver com touro. Por isso que a gente usou ele, né? É um excelente exemplo. Então, a vida nos inspira outras vidas. E a gente encerra o nosso vídeo com uma máxima de um outro taurino que vibrou num outro lado, né, que é o Mark Zuckerberg, que é o empresário norte-americano e fundador do Facebook, uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele usou o touro de uma maneira diversa do Rodrigo, mas é um taurino também típico. E a máxima que ele fala é muito taurina. As pessoas podem ser realmente muito inteligentes e ter habilidades incríveis, mas se elas não acreditarem nisso, então elas não irão trabalhar duro o suficiente para se aprimorar. Gratidão.